sobre design patterns. Eu li um livro que fala sobre todos os designs que tem, só que eu não consegui terminar ele ainda. Estou na metade e já deu para entender bastante coisa. Peguei alguns aqui, montei alguns exemplos e vim aqui ver se eu tento passar esse conhecimento para vocês, beleza? Inicialmente eu pesquisei um pouco sobre a história do design patterns, que surgiu com Christopher Alexander. Ele era um engenheiro civil, né? Que sempre estava anotando os procedimentos necessários para ele estar fazendo determinada tarefa. Por exemplo, se tiver um problema, ele tinha uma certa sequência para estar resolvendo ele. Aí, conforme ele foi percebendo que tinha vários problemas similares que poderiam ser resolvidos com o mesmo estilo, né? Como se fosse um design. E em cima disso, os profissionais na área de software tiraram essa ideia. Aos 15 anos logo depois, eles abstraíram isso para desenvolvimento de software. Foi daí que surgiu o livro de Design Patterns. O que eles são, na verdade, né? Nada mais que padrões de projetos, retratam soluções recorrentes e orientam um desenvolvimento mais coerente e intuitivo. Auxilia muito na manutenção e uso de código. E existem diversos designs, né? Onde eu vou estar falando alguns deles aqui para vocês agora. O primeiro que eu peguei foi o Estratégia. Estratégia define uma família de algoritmos, né? Inclusive tem vários princípios neles. E o que eles mais visam é você juntar as coisas que são parecidas com as que são diferentes, né? No caso, identifique os aspectos que variam em seu sistema e separe os que são iguais. E sempre programe para uma interface e não para uma implementação. Dê também prioridade sempre à composição. Para você, se um dia você precisar mudar, através de composição fica mais fácil para você estar mudando e até mesmo em tempo de execução para você ficar melhor. Eu peguei um exemplo do livro, ele falava sobre a classe pato. Aqui é uma classe simples de pato, né? Tem os métodos deles, que seria voar, grasnar, essas coisas do tipo, né? Só que existe o comportamento de voar e o comportamento de grasnar, no caso, né? Que para diversos patos podem variar, né? Um exemplo bem simples e fácil de entender. E através da composição, eu vou estar mudando esse comportamento. Vou estar variando para diversos tipos de pato. Não vou estar agregando apenas a um único pato, no caso. Aqui tem dois tipos de pato, um bravo e um pato modelo. São exemplos bem simples, né? Tem um pato bravo, que grasa comum e voa com asas, normal. E o pato modelo, que não pode voar e que pode grasnar também normalmente. Todos eles podem ver que estendem a classe Duque, que é o pato por si só, e vão estar implementando os seus comportamentos. Como eu falei, sempre para uma interface, né? Comportamento de voar, no caso, que eu vou estar implementando, voando como foguete, eu vou estar implementando aquela interface. Se um dia eu precisar de mais comportamentos, eu apenas vou criar a minha classe concreta, que implemente esse comportamento, e assim por diante. Aqui embaixo tem outro exemplo que é com asas e com foguete, que eu falei para vocês, certo? Existe também a interface, o comportamento de grasnar, que eu coloquei o grasnar chiando e em silêncio, como seria no caso sem grasnar, né? No mesmo caso, implementando a interface para adquirir o comportamento que ele precisa. Aqui eu peguei e fiz um mini simulador para simular dois tipos de pato, né? O pato bravo e o pato modelo. No caso, o pato bravo, eu chamei para ele grasnar e para ele voar. E no comportamento de voar do pato modelo, eu criei para setar um comportamento dele em tempo de execução. Como vocês podem ver, aqui o pato voar, quando eu criei ele tem o grasnar comum, né? Que eu fiz. Que seria esse daqui. E agora,
depois, no tempo de execução, eu modifiquei o comportamento dele de voar. Ele voava normal e depois começou a voar como um foguete. Quando eu executei esse código, vocês podem ver, o pato bravo estava crescendo normal e voando normal. E o pato modelo, de voar normal, começou a voar como um foguete. Ou seja, por composição, eu mudei o comportamento dele em execução. Um aspecto bem útil na estratégia, né? Ou seja, definindo uma estratégia, você tem que levantar os aspectos que tem em comum no seu sistema e separar. Quando você vê que tem muitas coisas repetidas, você já pega, para e pensa. Isso aqui é igual isso aqui, eu posso estar implementando, criando um jeito novo, uma interface para estar implementando esse comportamento. Estratégia nada mais é do que isso. Agora o padrão Observer. Esse padrão Observer, ele é bem simples. Ele se trata de um sujeito e os observadores. No caso, você tem um sujeito que sempre vai estar atualizando os observadores. Sempre que mudar o sujeito, ele vai estar enviando notificações para essas pessoas que são observadores dele. O padrão Observer define uma dependência de um para muitos, como eu falei, entre objetos, para que quando o objeto mude de estado, seus outros dependentes também sejam avisados e atualizados. Também busque sempre designs levemente ligados entre objetos que interagem. Eu sempre vou ter um sujeito e um observador. No sujeito, eu posso registrar mais observadores se eu quiser, posso remover e sempre vou estar notificando eles, né? Toda vez que eu alterar, eu pego e notifico eles. Aqui no caso é a minha classe sujeito. Eu me baseei também no exemplo do livro, tem os dados meteorológicos. Temperatura, umidade e pressão. Normal, tem os métodos de getSet, tem para notificar os meus observadores. Eu vou pegar todos os que eu tenho, sempre estar atualizando eles, com as medidas que eu sempre vou estar recebendo, assim que eu modificar, posso registrar e remover. E aqui eu tenho um observador, que no caso são minhas condições atuais. Eu vou implementar o Observer, né, que é a minha interface. E sempre vou estar implementando o método update. E vou ter sempre a atualização aqui da minha temperatura e umidade. E logo em seguida eu peço para exibir. Sempre que modificar lá, no sujeito, eu vou estar avisando os observadores. E quando os observadores receberem uma nova atualização, eles vão pegar e mostrar na tela. Um exemplo bem simples que eu peguei. Aqui no caso, eu peguei e criei minha estação meteorológica. Quando eu criei meu sujeito, dados meteorológicos, eu mudei 4 vezes ele. E as 4 vezes que eu mudei, no meu condições atuais, que era o meu observador, ele pegou e me mostrou as 4 vezes que eu modifiquei ele. Ou seja, sempre que eu precisar de alguma coisa, se eu tiver um sujeito, tiver objetos que precisam ser notificados quando ocorrer alguma coisa, eu trabalharia nesse estilo de padrão Observer. Quando você precisa que alguém saiba quando você modificou ou aconteceu alguma coisa, algo do tipo assim. O Java, ele já tem nativo isso, que é o Observable. Ele já tem, você pode apenas estender ele e implementar os métodos. Já é nativo dele. Inclusive ele tem um set change aqui, que você pode implementar ele, e aí você pode também, como dizer, para que não fique toda hora atualizando os observadores, você pode estipular um limite. Por exemplo, como a temperatura ela pode ficar modificando em pequenas proporções, para não ficar toda hora você avisando os observadores, você pega e estipula um limite lá entre eles, implementa esse método e ele só vai notificar quando esse set change estiver true, quando ele for verdadeiro. Quando ele estiver true, aí ele pega e avisa os notificadores. Caso contrário, ele não prossegue. Ou seja, se você fizer uma implementação lá, estipular um tempo ou uma diferença entre tempo lá, ele só vai ficar true. Você só define ele como true se fizer aquela condição,
e aí ele pega e notifica, apenas se fizer aquela ocorrência. Tem também o Observer, né, que também já é do Java, que seria praticamente a mesma coisa. Tem um update, você vai estar atualizando, e se você precisar já tem, você não precisa no caso criar aquelas interfaces que eu criei no começo, né. Essas duas no caso, o sujeito e o observador, ou seja, só estende o Java. Resumindo, o Observer é praticamente isso. Sempre que ocorrer uma mudança no sujeito, os outros ficam sabendo. Padrão Decorator. Esse padrão, ele é praticamente o nome já diz tudo, né? Ele vai decorando objetos, ele vai englobando um dentro do outro. Anexa responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Os decoradores fornecem uma alternativa flexível de subclasse para estender a funcionalidade. Capacidade de adicionar flexibilidade aos designs. As classes devem estar abertas para extensões, mas fechadas para modificações. Isso é bem interessante, viu? Vou explicar para vocês. No caso, eu me baseei num exemplo de uma classe bebidas. E tinha os meus condimentos, que eu vou estar implementando mais para frente, que ele vai estender a minha classe bebida. Esse método é a descrição que eu vou estar pegando, certo? Criei minhas classes. Como eu estou trabalhando com bebida, criei café, o espresso e o house blend. Eles vão estar estendendo a minha classe bebida, implementando a descrição e tendo um custo para ele, né? Nesse caso eu já tinha esse método custo aqui, ó. A minha bebida. Eles vão estar implementando conforme eu for decorando os próximos objetos. Aqui também eu criei os meus condimentos, tá? Quando eu for englobando, decorando os objetos, eu vou ter os condimentos que eu vou estar encapsulando neles praticamente, agregando a ele. Dark Host, que é uma classe simples de café também, Extend Beverage. E aqui eu tenho meus condimentos. Tem o Mocha, que é um condimento, estou estendendo a ele. Estou implementando o método post dele e adicionando a descrição dele. No construtor dele eu já recebo a bebida, ou seja, eu recebo a bebida e englobo o meu condimento. A mesma coisa acontece para esses outros condimentos que eu vou estar construindo. Mais um condimento, e aqui tem um Starbucks Coffee, você deve conhecer bem, né? Aqui eu criei 3 tipos de bebidas. Eu criei um café expresso comum, criei um Dark Roast, que é um café escuro, digamos assim, e nele eu disse que o meu café tem um condimento mocha. E para esse condimento eu passei o meu café, claro, que eu tenho. Ou seja, eu peguei o café que eu tenho e coloquei no condimento mocha. Englobei ele. Depois fiz mais uma vez e depois coloquei com o creme. Ou seja, eu coloquei o meu café dentro do mocha uma vez, dentro do mocha 2 vezes, dentro do creme. Depois pedi para imprimir. Decorei o meu objeto de café escuro com 2 mocha e um creme. Depois eu peguei um house blend e fiz a mesma coisa, só que com soja, mocha 2 vezes e com creme. Pedi para imprimir os 3 cafés. O café expresso ele veio normal, só o valor dele. Como eu não englobei nada, apenas criei ele e pedi para imprimir. Já o café Dark Roast, tive 2 mocha que eu incrementei nele e mais o creme. Aí tem o valor dele. Já do café mais os 3 condimentos. Aqui eu vou explicar para vocês como funciona esse valor. House Blend é a mesma coisa. Soja, mocha e o creme. Vocês viram que lá no começo tinha esse cost, certo? Que é o custo. Como eu estendo o meu condimento, eu tenho que implementar ele. E sempre eu pego o do meu condimento mais o da bebida. E vou adicionando, vou somando. Sempre o que eu estiver englobando, eu pego ele e somo. Aí eu tenho esse valor final. Para vocês entenderem melhor, quando eu tinha o House Blend, ó, café, quando eu
fiz isso daqui para ele exibir o valor dele aqui. Quando eu chamei da minha bebida o post, ele na verdade pegou fez isso. Ele pegou do creme, chamou do mocha, que chamou do outro mocha, que chamou da soja, que chamou do house blend. Quando ele me retornou o 89 do house blend, adicionou o da soja, adicionou o da mocha e adicionou o da mocha de novo e o do creme e me retornou o valor final. Isso porque eu estava todos eles implementando aquele método post. Um foi chamando o outro, depois foi só adicionando o retorno. O padrão de colheita é basicamente isso mesmo. Você está pegando os objetos, englobando um dentro do outro, através de extend, você vai estendendo a classe e não sem alterar a classe concreta, ou seja, você vai sempre estendendo, não modificando, na verdade. Beleza? Agora vem o padrão fábrica simples. Fábrica simples, na verdade, nem é um padrão, né? Ele é praticamente uma linguagem de programação. Sempre quando você precisa de um objeto, vai lá e cria. Não é no livro, ele não é considerado como um padrão, assim como uma linguagem de programação. Aqui no caso, eu tinha uma classe Pizza Store Simple, e ela sempre me recebia um tipo de pizza e eu verificava. Se fosse queijo, eu criava uma de queijo, se fosse de vegetais, eu criava uma de vegetais, se fosse uma de marisco, eu criava uma de mariscos, e se fosse de calabresa, eu criava uma de calabresa. Em seguida, eu fazia o procedimento normal de uma pizza, para estar fazendo uma pizza, empacotando, cortando, normal. Isso daqui, ó, tá errado, na verdade. Se eu for usar a fábrica simples, eu vou estar apenas extraindo isso daqui para uma classe que vai estar criando esses objetos meus, através da fábrica. Aqui eu tenho a minha Pizza Store, e nela eu vou ter uma referência para a fábrica simples. Vou receber do meu construtor a fábrica simples, e quando eu receber minha fábrica simples, eu vou implementar o método create. Esse create está sendo implementado aqui na minha fábrica pizza. Quando eu receber o tipo, eu vou estar criando a pizza do tipo que eu recebi, e logo em seguida eu retorno essa pizza. Quando eu retornar, sigo com os procedimentos normais dela, sem problema nenhum. É apenas isso. Eu crio uma classe, recebo ela no meu construtor, a fábrica no meu construtor, e pelo construtor depois eu apenas chamo ela para criar o objeto que eu preciso, passando o tipo. Isso que é a fábrica simples. Praticamente é só isso, nada mais. Depois vem o método fábrica. Aí sim, esse cuida da criação de objetos e encapsula em uma subclasse. Define uma interface para criar um objeto, mas permite às classes decidir qual instanciar. Então a responsabilidade de criar o tipo de objeto vai ficar na subclasse. Ela que vai estar definindo qual objeto vai retornar. E sempre dependa de abstrações, e não de classes concretas. Isso aqui é bem legal também. Abstrações. Aqui, como eu tenho baseado no exemplo anterior, eu tenho a minha pizza, só que as fábricas, aqui no caso, eu tenho dois tipos de fábrica. Eu tenho uma fábrica no estilo de Nova York e uma fábrica no estilo de Chicago. Para não ter que fazer tudo isso daqui, se vocês perceberem aqui, quantas classes estão dependendo dessa Pizza Store? Todas essas, né? Isso não é legal, como ele falou no padrão método fábrica, o certo é você depender de abstrações e não de classes concretas. Logo em seguida ele fala sobre o princípio da inversão. Quando instanciar uma classe, verifique se a mesma não será modificada com frequência. Um exemplo, string, que está instanciando ela toda hora, mas não modificamos, né? Não há problema de estar instanciando ela toda vez. Mas quando a gente tem classes que normalmente tendem a sofrer mudanças, não é legal estar dependendo de classes concretas. O princípio da inversão
ele se baseia em você depender de classes abstratas e não de classes concretas. No meu caso ali, a minha classe Pizza Store tem todas essas dependências. O princípio da inversão é eu inverter isso, fazer com que isso tudo fique dependendo de abstrações e não de uma classe concreta. Para fazer isso, eu teria que ter uma classe pizza aqui, que é uma abstração. E as minhas classes, os estilos de pizza, vão depender dessa abstração, assim como a minha Pizza Store vai depender também de abstração de pizza. Aqui eu tenho minha classe pizza normal, com todos os atributos delas, como preparar, assar, cortar e encaixotar, e retornando os atributos, aqui sem problema. E aqui é a minha Pizza Store implementando um método fábrica. Eu vou ter esse método que vai ser implementado nas minhas subclasses. Dependendo do tipo que eu passar, minha subclasse vai criar essa pizza, vai implementar esse método. O método fábrica, na verdade, é isso. Você tem um método que vai ser implementado pelas subclasses. E eles vão estar te retornando um objeto. Aqui eu tenho uma fábrica de New York, os tipos de pizza de New York, e uma para de Chicago. Elas vão receber o tipo da pizza e vão retornar um estilo de pizza para aquela fábrica que ele pediu. Certo? Tanto nas duas fábricas que eu tenho. Aqui eu tenho um pequeno teste. Eu criei duas pizzas, uma no estilo de Nova York e uma no estilo de Chicago. Pedi para criar duas de queijo, uma em cada fábrica, e pedi para imprimir ela. Tem uma pizza no estilo de Nova York, que é uma massa fina e crocante e molho marinara. E tem uma aqui no estilo Chicago, que a massa já é mais grossa, bem assada, e o molho de tomate comum. Só que nessa daqui também, na minha classe pizza, não sei se vocês perceberam, eu tenho lá o cortar. Como eu vou estar estendendo ela, eu posso implementar ele e modificar ele, no caso. Como o pessoal de Chicago é um pouquinho mais enjoado, eu pedi para cortar em fatias quadradas, não as normais lá. E aqui está, quando eu imprimi, uma no estilo de Nova York, fina crocante, molho marinado e cobertura de queijo normal. E a de Chicago, pizza no estilo de Chicago, massa grossa bem assada, molho de tomate da casa, cobertura de queijo. E aqui é onde está a mudança, né? Como vocês viram que eu implementei da pizza, aqui é com fatias quadradas e aqui com fatias diagonais, que já vinha na pizza por padrão, que é uma pizza comum. Esse é praticamente o padrão método fábrica, né? Além dele, tem fábrica abstrata. O método fábrica, ele trabalha estendendo um objeto, uma classe concreta. E o método fábrica trabalha com uma subclasse, estendendo ela. E o fábrica abstrata, ele trabalha com um conjunto de objetos. Aí já é um pouco mais diferente. Como eu falei, nos oferece uma interface para criar família de objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes. O objetivo de uma fábrica abstrata é definir uma interface para criar um conjunto de produtos. Quando eu trabalho com a minha pizza lá no caso, eu tenho as duas fábricas para criar a pizza. Agora eu tenho também os condimentos das pizzas. Os condimentos podem variar de região em região e eu posso ter uma fábrica atribuindo, como eu estou utilizando no padrão fábrica abstrata, eu posso ter uma fábrica que vai pegar esses ingredientes, independente da região que tiver, vai apenas, eu vou ter uma classe concreta que vai implementar essa interface de classe abstrata e nela ela vai ter os condimentos daquela região. Não precisa ficar mudando as fábricas que eu tiver. Apenas a classe concreta que vai estender essa interface da fábrica abstrata. Aqui, no caso, a minha interface são os ingredientes da fábrica. Tem todos os ingredientes. Aqui eu tenho uma classe concreta que vai definir os ingredientes da minha fábrica, que estão todos eles aqui. Quando eu criar minha pizza, eu vou ter a minha fábrica de ingredientes. E a minha fábrica de ingredientes vai ser igual a de Nova York, que tem aqueles ingredientes.
Quando eu for criar minha pizza, eu passo os meus ingredientes para a pizza, certo o nome dela, e vou de normal, sem problema algum. Se eu precisasse mudar para o estilo de Chicago, no caso eu apenas teria que mudar o meu estilo, a minha fábrica aqui, que eu estaria implementando a minha interface, a minha classe concreta. A interface seria a mesma, sem problema nenhum. Ela pega, vai ter a minha classe concreta, passando os ingredientes que implementariam aquela classe com os ingredientes da pizza. O método fábrica e fábrica abstrata, às vezes eles são meio confusos. As pessoas confundem muito eles. Eu peguei alguns tópicos aqui que dá para diferenciar ele e marquei para vocês aqui, ó. No método fábrica, ele cria objetos por meio da herança. Sempre que eu vou usar o método fábrica, através da herança eu estou criando meus objetos. Já a fábrica abstrata, ele cria através da composição. Como vocês viram lá, na minha pizza, eu passei o meu ingrediente. Por composição, eu passei a minha fábrica de ingredientes. A fábrica abstrata fornece um tipo abstrato para criar uma família de produtos. Ou seja, como eu falei, ela cria vários objetos, uma família de objetos. E agrupa em um conjunto de produtos relacionados. Pronto. Agora veríamos o padrão singleton. O padrão singleton ele é bem simples, na verdade, né? Apenas se trata de fazer uma única instância. Não pode ter mais de um objeto no sistema, no caso, né? Só tem que ter apenas um, nada mais. E ele vai ser único. Sempre que você precisar dele, você vai e obtém ele. Ele garante que você tem uma classe, apenas uma instância, fornece um ponto global de acesso a ela. Sempre que você precisar, você vai lá e pega. Ele é único. Você nunca pode criar mais do que um do que ele. É bastante usado em objetos que contenham configurações de registro. Uma coisa que você não pode estar mudando, né? Tem que ser apenas ele e você não pode estar modificando esses registros. Tem que ser um só. Aqui eu me baseei numa classe Chocolate Boiler. Tinha a minha instância dela, e sempre que eu precisava dela, quando eu fosse obter ela, eu verificava se ela não tivesse instanciado, eu criava uma nova, senão eu retornava a mesma. Só que tem um probleminha aqui de segmentos. Vou estar falando para vocês mais pra frente aqui, ó. Que nem a JVM, tem 2 segmentos. Se esses 2 segmentos forem iniciar a mesma classe com diferença pouca de tempo, quando eles forem verificar se a minha instância se a minha classe está instanciada ou não, os dois vão entrar no mesmo contexto que ela não está instanciada, a JVM. E aí, no caso, eu vou estar criando 2 objetos dessa mesma classe, uma coisa que não pode acontecer, né? Que no caso aqui tem os valores da minha instância, que quando eu cheguei na verificação, eu vi que estava nulo, e quando estava nulo eu criei uma nova, ou seja, eu criei 2 objetos da minha classe que eu não poderia ter apenas um. Isso. Para resolver isso, tem o Synchronized. O Synchronized ele vai estar apenas sincronizando. Você apenas incrementa ele aqui no método, pede para sincronizar e ele vai estar sincronizando. Se tiver executando aquele cara, ele não deixa o outro executar. Só que, porém, ele é um processo custoso. E a única sincronização de tempo relevante, no caso, é a primeira vez por meio deste método. Ele sincroniza apenas a primeira vez que ele foi obter a instância. Nas outras vezes ele já não vai mais sincronizar, porque já está sincronizado. Dependendo do sistema, não tem muitas modificações, não sofre tanto. Mas caso venha a sofrer um delay, algum tempo para estar sincronizando, aí você tem que partir para esse cara aqui, ó, que é a trava duplamente verificada. Ele tem no Java essa palavra volátil que você coloca aqui, ó, ela garante que vários segmentos lidem com a variável, uma instância, corretamente quando está sendo inicializada para a instância singleton. Sempre que tiver essa palavra, ele vai estar lidando com variáveis corretamente. No caso aqui, ele vai verificar. Se for nulo, ele vai sincronizar a classe. Se não, ele vai pegar o singleton que já tem. Vai sincronizar e pegar
através desse volátil aqui, ele vai pegar a que já está, ou senão ele vai criar uma nova. Trava duplamente verificada é isso, ela vai garantir que vários segmentos lidem com a variável unidistância corretamente, para você não ter o problema de distanciar a mesma classe mais vezes. Eu acho que o que eu consegui pegar nesse livro até agora, foi metade dele, foram esses padrões, né? A gente está pegando mais algumas coisas ainda. Aprendi bastante coisa que a maioria não sabia. E tentei explicar o máximo possível. Assim, não sei se consegui ajudar muito, mas como é a minha primeira palestra, um pouco nervoso, mas tentei passar pelo menos um pouco de conhecimento para vocês. Aqui foi um site onde eu peguei algumas referências, para estar também me baseando, para tirar não só pelo livro, mas pegando outras coisas por fora também, né? E o livro, que é o Padrões de Projetos, por Eric Freeman e Elizabeth Freeman, com Kate Serra e Bert Bates. Foram esses dois lugares que eu peguei para estar montando essa palestra para vocês. É só isso aí que eu tenho que falar.